Batseba nasceu em uma família que parecia ter o destino entrelaçado com os acontecimentos mais marcantes de Israel. Seu pai, Eliã, era conhecido por sua bravura como um dos guerreiros de elite do rei Davi. Homens de coragem que viviam para proteger o reino. O avô dela, Aitofel, era um conselheiro sábio, alguém cuja voz era ouvida com atenção nos corredores do poder. Naquela época, as famílias, como a dela, viviam cercadas de dever e honra, mas também sob o peso das expectativas e das intrigas que rondavam a corte. Imagina só, Jerusalém fervilhava. Era uma cidade onde cada pedra parecia sussurrar histórias de reis, batalhas e a promessa de um futuro que estava nas mãos de Deus. Batseba cresceu nesse ambiente, ouvindo as histórias do povo escolhido e das vitórias que colocaram Israel no mapa como uma nação forte. Ela devia ser uma jovem de alma inquieta, como muitos naquela época, cheia de sonhos, mas ciente das responsabilidades que vinham com sua posição. Como era comum para mulheres de sua linhagem, Batseba se casou jovem com um homem honrado chamado Urias, que, assim como seu pai, servia ao rei Davi como um dos seus guerreiros leais. Os dois viviam em Jerusalém, próximos à corte, mas também próximos dos perigos e dramas que envolviam os grandes nomes do reino. Cada passo que ela dava era, de alguma forma, vigiado pelos olhos atentos de um mundo que esperava sempre algo mais das pessoas ligadas ao trono. Ela parecia destinada a viver uma vida tranquila, nos bastidores do palco principal. Mas, em um dia que parecia comum, algo aconteceu. Algo que mudaria o curso de sua vida para sempre. Era apenas o começo de uma série de eventos que levariam Batseba a se tornar uma das figuras mais importantes e controversas da história de Israel. Aquele dia começou como qualquer outro. O sol se espalhava pela cidade de Jerusalém, suas luzes douradas refletindo nos telhados das casas, enquanto a rotina dos moradores seguia como de costume. No palácio do rei, a movimentação era intensa, como sempre. Conselheiros iam e vinham, mensageiros chegavam com notícias do campo de batalha. Mas para Batseba, aquele era apenas mais um dia na calma de sua casa. Com seu marido, Urias, longe, lutando por Israel, ela seguia sua rotina, cuidando dos afazeres e encontrando momentos de descanso na intimidade de seu lar. Quando o calor do dia começou a pesar, ela decidiu se refrescar. O banho era um momento privado, um pequeno alívio no meio da vida agitada. Naquele instante, sem que ela soubesse, algo estava prestes a acontecer que mudaria para sempre sua trajetória. Do alto do palácio, Davi caminhava pelo terraço, talvez buscando clarear os pensamentos ou simplesmente observando a cidade que liderava. E foi então que ele a viu. A visão de Batseba chamou sua atenção de uma forma irresistível. A maneira como o sol parecia brincar com a água em sua pele, a serenidade de seus movimentos, tudo parecia conspirar para prendê-lo ali, incapaz de desviar o olhar. Davi era um homem habituado ao poder e aos desejos que ele trazia, mas naquele momento seu desejo ultrapassou os limites do que era certo. Ele não sabia quem ela era, mas algo em sua postura, talvez até a simplicidade do momento, o deixou decidido a descobrir. Davi ordenou que a trouxessem ao palácio. Mensageiros foram enviados, discretos, para não levantar suspeitas. E quando ela chegou, não era apenas uma mulher diante de um rei. Era o início de uma escolha que viria a selar o destino de ambos. Quando Batseba foi levada até o palácio, ela mal podia imaginar as intenções por trás daquele chamado. Era o rei Davi quem a havia convocado, e para qualquer pessoa em Israel, um chamado do rei era algo que não se podia recusar. Ela entrou pelos portões imponentes, talvez com uma mistura de curiosidade e respeito. O ambiente no palácio tinha um ar de grandiosidade, mas naquela noite algo parecia diferente. Havia um silêncio estranho, como se até os corredores estivessem segurando a respiração, esperando pelo que estava por vir.
Quando ela se encontrou com Davi, a conversa começou com palavras gentis. Ele era conhecido por seu carisma e não era difícil entender por que tantas pessoas o admiravam. No entanto, naquele momento, o olhar de Davi carregava algo mais profundo, uma faísca que ia além da simples curiosidade. Ele a tratou como alguém especial, como se ela fosse a única pessoa que importava naquele instante. Talvez Batseba tenha se sentido confusa ou até lisonjeada, mas era impossível ignorar o peso daquela situação. O tempo que passaram juntos foi suficiente para que os limites fossem ultrapassados. Naquela noite, Davi e Batseba sucumbiram ao desejo que havia tomado conta deles. O que começou como um encontro entre um rei e uma súdita, rapidamente se tornou um segredo pesado, algo que ambos sabiam que não podia ser revelado. Ela era uma mulher casada, e Davi, mesmo sendo rei, sabia que havia quebrado a lei de Deus e de seu povo. Alguns dias depois, a tensão no ar aumentou quando Batseba enviou uma mensagem ao rei. Suas palavras eram simples, mas carregadas de um peso enorme. Estou grávida. Davi, que até então talvez acreditasse que poderia seguir em frente sem grandes consequências, agora via sua escolha desencadear algo muito maior do que esperava. O que ele faria a seguir poderia definir não apenas o destino de Batseba, mas de todo o reino. Quando a mensagem de Batseba chegou às mãos de Davi, o rei sentiu o peso daquelas palavras como uma pedra no peito. Estou grávida. Simples, direto, impossível de ignorar. Ele sabia que a notícia não traria apenas um escândalo pessoal, mas colocaria em risco tudo o que construíra. Como poderia justificar um filho com a esposa de Urias, um dos homens mais leais do reino? A solução não era fácil, mas o medo de que tudo viesse à tona o levou a agir com pressa e desespero. Davi chamou Urias de volta da guerra, usando como desculpa um falso interesse em saber mais sobre o progresso no campo de batalha. Quando Urias chegou ao palácio, não desconfiou de nada. Ele era um homem de coração puro, leal ao rei, leal a seus companheiros de armas e, sobretudo, à sua esposa. Mas Davi tinha um plano: enviá-lo para casa, para Batseba, e fazer parecer que o filho era dele. Era uma estratégia arriscada, mas Davi acreditava que, se funcionasse, tudo estaria resolvido. Só que Urias era diferente. Quando Davi sugeriu que ele fosse para casa descansar, comer bem e dormir em sua cama, Urias recusou. Como posso fazer isso enquanto meus irmãos de armas estão dormindo em tendas no campo de batalha? Ele disse, com uma determinação que surpreendeu o próprio rei. Urias passou a noite com os guardas do palácio, sem saber que sua integridade frustrava os planos de Davi. Davi tentou de novo, desta vez oferecendo vinho e comida em abundância, esperando que Urias, embriagado, fosse para casa. Mas, mais uma vez, Urias permaneceu fiel aos seus princípios. Cada nova tentativa deixava Davi mais encurralado, mas consciente de que não poderia encobrir o erro tão facilmente. E então, com a mente obscurecida pelo medo e pela culpa, ele tomou uma decisão que mudaria o destino de Urias para sempre. Uma carta, selada com o próprio selo do rei, foi entregue ao leal soldado, sem que ele soubesse que carregava sua sentença de morte. Urias carregava a carta como um soldado fiel, sem saber que o pergaminho escondia seu destino. Era irônico, quase cruel, pensar que ele, tão honrado, entregava nas mãos de Joabe, o comandante do exército, uma ordem direta do rei para sua própria morte. Davi havia escrito com frieza: coloque Urias na linha de frente da batalha mais dura. Depois recuem, para que ele seja ferido e morra. Aquelas palavras, tão frias quanto uma lâmina, eram a tentativa desesperada de Davi de apagar um erro que crescia como uma sombra sobre ele. No campo de batalha, Urias lutava com o mesmo fervor de sempre, sem imaginar que os planos traçados nas costas dele já estavam em movimento. A luta era feroz. As flechas cruzavam o céu como gritos de metal. Joabe,
Obedecendo às ordens do rei, posicionou Urias exatamente onde o combate era mais intenso, onde as chances de sobrevivência eram quase nulas. Urias avançou como o guerreiro que sempre foi, destemido e leal até o último momento. Ele caiu no calor da batalha, cercado por inimigos e traído por aqueles que deveriam protegê-lo. Quando a notícia de sua morte chegou a Davi, o rei recebeu a mensagem com uma frieza calculada. Talvez ele tenha suspirado de alívio por pensar que, com Urias fora do caminho, o segredo estaria seguro. Ele enviou palavras de consolo a Joabe, dizendo: "Não se preocupe, a espada devora tanto este quanto aquele." Era como se estivesse tentando justificar a tragédia, suavizando sua culpa com palavras vazias. Após o período de luto, Davi rapidamente tomou Batseba como esposa, tentando cobrir o pecado com um véu de normalidade. Mas as ações dele não passaram despercebidas aos olhos de Deus. O profeta Natã foi enviado ao palácio, carregando uma mensagem que seria como uma flecha certeira, destinada a expor a verdade e confrontar o rei com o peso de suas escolhas. Quando o profeta Natã entrou no palácio, o ambiente parecia carregar um peso invisível. Ele era um homem respeitado, conhecido por falar diretamente em nome de Deus. Davi o recebeu, talvez com um sorriso de falsa tranquilidade, mas Natã vinha com uma mensagem que o rei não esperava. Ele começou a falar, não com acusações diretas, mas com uma história simples, uma parábola que parecia inofensiva. Havia 2 homens em certa cidade, começou Natã. Um era rico, possuindo muitas ovelhas e bois. O outro era pobre, tendo apenas uma pequena ovelha que ele amava como a própria filha. Ele a alimentava, ela dormia nos braços dele, era tudo o que tinha. Um dia, o homem rico recebeu um visitante e, em vez de pegar uma de suas muitas ovelhas, tomou a única ovelha do homem pobre para preparar um banquete. Enquanto Natã contava a história, Davi ouvia com atenção, seu coração ardendo de indignação. "Esse homem rico deve morrer." Davi explodiu furioso. Como pôde fazer isso? Ele deve pagar 4 vezes mais pelo que fez, porque não teve piedade. Por um momento, o silêncio pairou no ar. E então, Natã olhou diretamente para Davi com uma firmeza que fez o rei estremecer. "Tu és este homem", disse o profeta, suas palavras caindo como um trovão no silêncio. Davi ficou imóvel, como se cada palavra de Natã fosse uma lâmina cortando sua alma. O profeta então revelou tudo. Deus sabia do pecado, do adultério com Batseba, da morte de Urias e do esforço inútil de Davi para esconder a verdade. O julgamento de Deus era claro. As consequências viriam. O filho que Batseba carregava em seu ventre morreria e a espada nunca mais se afastaria da casa de Davi. As palavras de Natã abalaram Davi profundamente. Ele finalmente reconheceu o peso do que havia feito. Porém, o anúncio do julgamento era apenas o começo do caminho doloroso que ele e Batseba teriam que trilhar juntos. E quando o filho deles nasceu, a profecia de Natã começou a se cumprir de forma sombria e inevitável. O nascimento do filho de Davi e Batseba trouxe uma mistura de alegria e temor ao palácio. Mas a felicidade foi breve, como uma vela que mal tinha sido acesa antes de o vento apagá-la. O bebê adoeceu gravemente, e o peso da profecia de Natã pairava sobre todos. Davi, tomado pelo desespero, se jogou ao chão, jejuando e orando. Ele não comia, não dormia, passava os dias clamando a Deus, pedindo misericórdia para o filho. Talvez ele acreditasse que, com arrependimento suficiente, o castigo poderia ser revertido. Enquanto isso, Batseba estava em um canto silencioso do palácio, enfrentando sua própria dor. Era uma dor que ninguém podia compreender completamente. Não apenas o medo de perder um filho, mas a consciência de que ele pagava o preço pelos erros que ela e Davi haviam cometido. Os dias se arrastavam,
e a casa real parecia mergulhada em uma sombra que nem mesmo os ornamentos dourados do trono conseguiam iluminar. Porém, a doença foi implacável e o bebê faleceu. Quando os servos informaram a Davi, eles esperavam que ele fosse tomado por um luto ainda mais desesperado. Mas, surpreendentemente, Davi levantou-se, lavou o rosto, trocou suas roupas e foi ao templo adorar a Deus. Os servos ficaram confusos. Por que agora, depois que a criança morreu, você age assim? Eles perguntaram. Davi respondeu com serenidade amarga. Enquanto ele vivia, eu clamei a Deus, pensando que talvez ele tivesse misericórdia. Mas agora ele se foi. Eu não posso trazê-lo de volta. Um dia irei até ele, mas ele não voltará para mim. Essa perda devastadora deixou cicatrizes profundas, mas também marcou o início de uma mudança no coração de Davi e no destino de Batseba. Deus ainda tinha planos para ela. E quando outro filho nasceu, ele não foi apenas um sinal de esperança, mas uma promessa viva de que, mesmo em meio às ruínas, algo novo poderia surgir. Salomão, o escolhido de Deus, estava destinado a ser muito mais do que apenas um príncipe no trono de Davi. O nascimento de Salomão trouxe uma luz inesperada para o palácio de Davi e Batseba. Diferente do primeiro filho que chegou ao mundo em meio ao peso do julgamento divino, Salomão foi recebido com uma promessa de redenção. Desde o início, havia algo especial sobre ele. Quando Deus, através do profeta Natã, declarou que o amava, deu-lhe até um nome especial, Gedidias, que significa amado do Senhor. Era como se Salomão carregasse em si uma nova chance, não apenas para seus pais, mas para todo o reino. Batseba, que até então vivera tantos altos e baixos, encontrou em Salomão uma nova razão para seguir em frente. Ela o criou com cuidado, sabendo que ele não era apenas seu filho, mas alguém destinado a algo grandioso. Enquanto isso, a vida no palácio continuava, cheia de intrigas e disputas entre os filhos mais velhos de Davi, cada um tentando garantir seu lugar na sucessão ao trono. Apesar de sua posição como uma das esposas de Davi, Batseba era constantemente lembrada de que o caminho para a coroa de Salomão não seria fácil. Quando os anos passaram e Davi começou a envelhecer, os murmúrios sobre quem herdaria o trono se intensificaram. Adonias, um dos filhos mais velhos de Davi, acreditava que o direito era seu e começou a agir como se já fosse o rei. Ele organizava banquetes, chamava aliados e construía sua base de poder. Mas Batseba não ficou parada. Determinada a proteger o futuro de Salomão, ela buscou a ajuda do profeta Natã, que havia sido um aliado fiel. Juntos, eles planejaram uma forma de garantir que Davi cumprisse sua promessa de coroar Salomão. Batseba se aproximou de Davi em seus últimos dias, lembrando-o das palavras que ele havia dito sobre Salomão ser o sucessor escolhido por Deus. Cada palavra sua era cuidadosamente calculada, um equilíbrio entre respeito e firmeza. E enquanto o reino fervia com conspirações, uma decisão precisava ser tomada antes que fosse tarde demais para garantir o lugar de Salomão no trono de Israel. Os dias no palácio estavam tensos. Adonias, cheio de confiança, já agia como se o trono fosse seu. Ele reunia aliados poderosos e organizava um banquete grandioso, convidando comandantes, sacerdotes e até membros influentes da corte para solidificar sua posição. Era um movimento ousado, e todos que observavam sabiam que isso era mais do que uma simples celebração. Ele se proclamava rei, enquanto Davi, enfraquecido pela idade, parecia cada vez mais distante dos assuntos do reino. Mas no meio desse turbilhão, Batseba não perdeu tempo. Ela sabia que precisava agir rápido para garantir o futuro de Salomão. Com o apoio de Natã, o profeta que tantas vezes foi a voz de Deus no reino, ela traçou um plano cuidadoso. Enquanto Adonias tentava reunir forças,
Batseba entrou nos aposentos do rei, onde Davi descansava, envelhecido e frágil, mas ainda com a autoridade de um rei. Com a voz calma, mas firme, ela lembrou Davi de sua promessa. Meu senhor, meu rei, você jurou pelo Senhor, o Deus de Israel, que Salomão, meu filho, seria o sucessor no trono. Mas agora, Adonias se autoproclamou rei. E se isso continuar, eu e Salomão seremos tratados como inimigos quando você não estiver mais aqui. Havia emoção em suas palavras, mas também estratégia. Ela sabia que, mesmo debilitado, Davi entenderia a gravidade do momento. Enquanto ela falava, Natã entrou para confirmar suas palavras e reforçar a urgência da situação. Davi, ouvindo os dois, recuperou um vislumbre da força que o havia feito um grande líder no passado. Ele tomou sua decisão. Chamou seus conselheiros e deu ordens claras. Salomão seria ungido rei naquele mesmo dia. Ele seria colocado em sua mula real e conduzido por toda Jerusalém, proclamado diante de todo o povo. Quando as notícias do decreto de Davi se espalharam, o palácio foi tomado por uma mistura de celebração e confusão. Adonias e seus aliados ouviram os gritos de alegria vindos da cidade, e de repente a festa que planejavam se tornou silêncio. Mas para Batseba, o momento era apenas o início de sua nova posição ao lado do trono. O momento que marcou a ascensão de Salomão ao trono foi como um clarão de luz que dissipou as sombras de conspiração no reino. Com a ordem de Davi, Salomão foi ungido rei diante do povo, e o som das trombetas ecoou por Jerusalém como um sinal de que a vontade de Deus estava sendo cumprida. O jovem príncipe, agora rei, era saudado com alegria e aclamação, e até mesmo aqueles que haviam apoiado Adonias entenderam que lutar contra o novo rei era lutar contra o próprio plano divino. Batseba, que havia testemunhado tantas reviravoltas na sua vida, se tornava agora a rainha-mãe, uma figura de imensa importância e respeito no reino. Em sua posição, ela não apenas aconselhava Salomão, mas também era um símbolo de força e redenção. Apesar das marcas do passado, seu papel era claro: garantir a estabilidade do reino e apoiar o filho na tarefa grandiosa que tinha diante de si. Salomão, desde o início de seu reinado, demonstrou que era diferente. Ele buscou a sabedoria de Deus acima de tudo, e em um sonho, quando o Senhor lhe apareceu, ele pediu não riquezas ou poder, mas entendimento para governar seu povo com justiça. Foi um pedido que não apenas agradou a Deus, mas refletiu o legado que Davi e Batseba haviam deixado para ele. A sabedoria de Salomão se tornou famosa em todo o mundo, e seu reinado foi marcado por paz e prosperidade como nunca antes em Israel. Mas mesmo com o brilho dessa nova era, as lembranças do caminho até ali permaneciam. Cada pedra que Batseba pisava no palácio parecia carregar ecos de seu passado. Do terraço onde fora vista por Davi, até o lugar onde Natã confrontou o rei, das lágrimas derramadas pela perda de seu primeiro filho até a celebração pela coroação de Salomão. A história dela, entrelaçada com a de Israel, era a prova viva de que Deus, em sua infinita sabedoria, pode transformar até os momentos mais sombrios em algo extraordinário. A história de Batseba é, acima de tudo, uma história de transformação. Ela começou como uma mulher comum, envolvida em uma sequência de eventos que poderiam tê-la definido para sempre. No entanto, o que torna sua jornada tão poderosa não é apenas o que aconteceu com ela, mas o que ela se tornou ao longo do caminho. Batseba atravessou momentos de dor, perda e até vergonha, mas em vez de ser consumida por eles, encontrou força para seguir em frente e um propósito maior que mudaria a história de Israel. Sua vida nos ensina que ninguém está além da redenção. Mesmo nos momentos em que parecia ser apenas uma peça em meio a jogos de poder, Deus estava trabalhando em sua história, tecendo algo maior. Sua posição como mãe de Salomão, o rei mais sábio de Israel,
e parte da linhagem que levaria a Cristo, mostra que Deus não apenas restaura, mas usa até os momentos mais complicados de nossas vidas para cumprir seus planos. Há também uma lição profunda sobre arrependimento e graça. Tanto Batseba quanto Davi precisaram encarar suas escolhas e viver com as consequências. Mas isso não foi o fim. A dor da perda, especialmente do primeiro filho, trouxe uma mudança profunda em suas vidas. Eles aprenderam que, apesar das falhas humanas, o amor e a misericórdia de Deus são mais fortes. Não importa o quão distante alguém tenha ido, Deus é capaz de trazer redenção e novos começos. Por fim, Batseba nos mostra o poder da perseverança e da sabedoria. Ela protegeu Salomão, lutou por seu futuro e garantiu que o plano de Deus fosse cumprido. Mesmo sem ser perfeita, sua história é um exemplo vivo de como Deus usa pessoas imperfeitas para realizar propósitos grandiosos. No fim, sua vida não foi definida pelo erro, mas pela graça que a transformou em um pilar de força e fé para o reino de Israel. Sua jornada é um convite para refletirmos sobre como Deus pode usar nossas vidas, mesmo nos momentos de maior dificuldade, para algo muito maior do que podemos imaginar. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.